Coisa estranha, só está rodando. Começou. Hoje é a aula do dia 26. Orientação para os alunos em relação à postagem da atividade da semana que vem. Então, aqui é o roteiro da postagem que está lá no Moodle. Vocês vão ter que explicar, fazer uma análise do cargo de que vocês pretendem, explicando que tarefas, qualificações e recompensas tem esse cargo dentro da estrutura da empresa, como é que é feito o recrutamento e seleção, a qualificação referente a esse recrutamento, se tem promoções ou não dentro da empresa, como é que é feito o treinamento, a socialização e o desenvolvimento desse cargo dentro da empresa, em relação para contemplar essas tarefas, habilidades, comprometimentos e atitudes, e se a empresa tem algum programa de treinamento, não só na parte de recrutamento e seleção, quando a pessoa passa buscando aí uma socialização, mas também durante esse processo da empresa, ou se vocês têm que buscar por fora, como, por exemplo, algum tipo de certificação para ficar mais dentro daquilo que a empresa quer. Vejam também que empresa, se vocês puderem direcionar para uma ou duas empresas específicas, é bom. Como é que é feita aí a avaliação e desempenho em relação a esse cargo? Que tipo de comportamentos éticos, morais a empresa espera? Se tem algum código de desempenho? Quais são os principais tipos de avaliação que são feitos, testes? Vem daqueles vários testes que a gente fez, os critérios também para esses testes, a remuneração para receber, né? Se você vai ser terceirizado, se vai estar dentro da CLT ou não. E as faixas salariais que estão sendo pagas pelo mercado. Tudo observando o que te motiva, que tipo de líder você é e como é que você trabalha com relação à ética dentro da corporação. Aí eu explico um pouco aqui o que é recrutamento, se a empresa faz também recrutamento interno e externo, falar um pouco da seleção, aí eu explico aqui o cargo, que cargo vocês querem, se é feita entrevista, que tipo de provas. Em relação à modelagem do cargo, né? Vejam que isso aqui, na realidade, todos os itens eles estão interrelacionados, né? Só que aqui embaixo eu já explico de forma detalhada o que é para vocês fazerem em cada item. Então, como é que é feito o recrutamento interno e externo, como é que é feita a seleção, as características que o candidato tem que ter para esse cargo, dentro da seleção é feita entrevista, que diferença tem em relação às percepções e atitudes de outros candidatos, capacidade, se é feito algum teste psicométrico, algum teste de personalidade, alguma técnica de simulação com outros códigos de dados, dinâmicas, em relação à modelagem do cargo, descrever as características desse cargo, fazer uma análise, fazer a fase de análise desse cargo, né? Fazer uma avaliação de desempenho desse cargo, se a empresa que vocês querem ou escolheram tem algum modelo tradicional de avaliação, tipo assim, uma escala gráfica, escala forçada, um método de incentivo crítico para ver os pontos positivos e negativos, para atingir uma avaliação de participação por metas, uma avaliação de 360 graus, que eu não coloquei aqui, mas vocês também podem ver. A questão de salários, como é que é pago, você tem outros tipos de recompensas, benefícios e salários, a questão do treinamento, ela trabalha alguma coisa em relação à higiene e à segurança do trabalho, e como é essa profissão no futuro, a questão da liderança e motivação, e você aí fazer seu PFOA, né? Ver qual é a sua potencialidade, sua fragilidade, sua oportunidade e ameaça, observando aí o futuro da parte de gestão de pessoas. E se a empresa tem um banco de dados, aqui na parte de monitoramento, para poder selecionar, recrutar esses candidatos e também fazer promoções dentro da própria empresa, seja de forma interna ou externa. Aí vocês colocam as referências dos livros que vocês trabalharam. Aqui tem os critérios para avaliação, que vale 5 a parte escrita. Aqui tem o valor de tudo, todos os itens que serão computados. E o pitch, que na realidade é um filme de 3 a 10 minutos, que você deve destacar as estratégias, né, que tem no seu relatório, e o perfil do cargo que você quer ocupar nessa área de gestão de pessoas, que também tem aqui, né, os critérios. Então, ao fazer o pitch, comecem primeiro pelo relatório, tem que ter assim, uma ideia clara, deixando clara a introdução, desenvolvimento e conclusão,
assim como o relatório. O que vai ser analisar também é a sua capacidade de argumentar e elaborar ideias para poder, como você falou, Nayara, se vender, entre aspas, e deve estar linkado com o seu relatório técnico, que também deve ser escrito com clareza, argumentação, dentro das normas, associado ao pitch. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Boa sorte. E aí, consegui responder? O relatório ele está lá. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a vocês, né? Ao trabalho de vocês, ao cargo que vocês escolheram. Eu não fiquei com dúvida não, professora. Para mim foi bem claro. Tá bem claro, né? E foi tudo assim que foi feito e foi debatido nas nossas aulas. Essa aula, na realidade, é de orientação para ver realmente que dúvida vocês têm, como é que eu posso ajudar, para a semana que vem tá tudo certinho para vocês apresentarem o pitch de vocês. Vocês podem postar no YouTube ou deixar mesmo no computador de vocês. E aí eu vejo, mas é bom ter um link para eu poder corrigir depois, né? Vocês vão botar aqui, mas é bom que eu veja depois. Então é bom, e quando colocar esse link para que todo mundo não veja, coloque privado ou não listado. Aí vocês decidem. Não sei se alguém aqui está fazendo recrutamento de seleção em alguma empresa. E aí já vai trabalhando até as argumentações para a hora da entrevista. Pergunta, gente. Isaac e Lucas. Não. Não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Então é isso. Eu vou ficar aqui com a sala aberta, porque também está voltando uma outra integrante, para ver se vocês têm alguma outra dúvida. Hoje eu marquei mais, vou ficar com a sala aberta no horário normal, para ver se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento para a entrega do trabalho semana que vem. Vocês não têm questionamento de nada, gente. Porque vocês ainda não tentaram fazer, né? E o mapa mental deu tudo certinho? Eu acho que sim. Deu tudo direitinho. Porque o mapa mental você também já tem aquela ideia, né? Você já vai trabalhando ali o seu cérebro para poder fazer essa atividade. Gente? Eu acho que é como a senhora falou, porque a gente ainda não tentou. Não tentou, né? Mas qualquer coisa, durante a semana, vocês podem me passar um e-mail ou entrar em contato comigo mesmo pelo próprio Mundo do IFBA e a gente vai conversando e vendo. A senhora tem alguma indicação de aplicativo para fazer a edição do pitch, alguma coisa assim? Eu geralmente faço com um aplicativo das coisas. Eles também só gravam a tela, né? E ele é bem fácil. É gratuito, eu não faço nada pago. É chamado de Ocam. É bem simples. Você faz os slides, né? Você pode usar uma plataforma do Meet, ele só vai gravar a tela do seu computador. Aí tem um retângulo, né? E aí ele grava justamente a tela do seu computador. Eu geralmente faço dessa forma. Se eu quiser aparecer, eu apareço. Se eu não quiser aparecer, eu não apareço. Se eu quiser aparecer, eu abro uma sala do Meet e coloco a minha câmera e os slides passando. Mesmo que não tenha ninguém, sabe, Nayara? Sim. E aí dá para ficar legal. Certo. E ele só tem 2 botões para apertar. Inicia... Não, 3, né? Inicia pausa, porque às vezes você quer respirar. Aí ele dá pausa e continua. E fecha, né? Então ele dá aí a pausa. Quando ele dá a pausa, ele para a gravação e aí continua. Agora, se você fechar, ele fecha de vez. Aí você depois vai ter que usar um outro programa para poder editar. Aí você treina antes e aí dá para fazer tranquilamente. Todos os vídeos que eu fiz, eu trabalhei com o Ocam. Agora, se você tem, assim, expertise, você também pode trabalhar com, não quiser aparecer, com o mesmo filme que o mesmo programa que eu fiz, o filmezinho do começo da aula, que também é gratuito, que é o... Como é o nome daquele? Vou abrir aqui, eu esqueci.
É tanta plataforma que a gente está usando que você não precisa saber desenhar, mas ele te auxilia no sentido de... Cadê? O Powtoon. O Powtoon. Deixa eu anotar aqui. Que é onde eu fiz Powtoon. Assim que escreve? Deixa eu ver aqui. Powtoon tem N no final. O Powtoon, ele dá para fazer filme, ele tem desenhos já prontos. E aí você vai editando e falando um pouco da profissão, né? E aí você pode colocar sua voz ou sua música. Aí você vê o que é melhor para você. Eu acho o Ocam mais fácil, porque você faz os slides, a gente não tem muito tempo, né? Faz os slides, e aí você fala, você pode aparecer ou não. Você vê o melhor. E só tem esses 3 botões mesmo. Iniciar, pausa, se você quiser parar, e continuar. Porque se você pegar o Ocam pago, ele tem outras funcionalidades, mas eu acho que não compensa. Eu acho que o Ocam, ele é interessante, assim. Meninas, vocês sugerem algum outro programa? Para celular? Para celular, se for para celular, pode ser, Lucas. Coloca aí, porque eu faço tudo no computador, que eu acho melhor, a tela e tudo, mas celular também. Diga aí, Lucas. Não é que eu conheço para computador só, também. Só pelo computador, né? Isso. Isaac, sugere alguma coisa? Não, não. Eu já tenho um aqui. Já tem, né? Qual é o seu? Eu uso o Adrenaline. Como? Adrenaline. Adrenaline? Nunca ouvi falar. É o software da AMD. Deixa eu botar aqui. Ele é para filmagem, é? Adrenaline. Não, ele é o software do... Ele tem a função de filmar. Ah, tá. Eu não sabia. Eu tô aprendendo também com vocês. Para se o computador for AMD, dá para usar isso. Eu sei. Bem, eu uso o Ocam. E fica bem se você tiver uma boa câmera, um computador. E o Powtoon para você fazer filme sem você ter a capacidade assim, se você não é designer nem nada, fica bem tranquilo, porque ele já tem os desenhos prontos, você só faz fazer animação dentro desses desenhos e dos links que ele tem lá para sorrir, para o boneco andar, é bem tranquilo. E aí, é isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Deixa eu ver aqui o Ocam. Download Ocam. Você consegue baixar ele tranquilamente. Ele é bem fácil de fazer. E mesmo que você não coloque no Meet, ele também te dá mesmo gratuito de você botar a sua cara, que nem aqueles YouTubers ficam falando, fazendo filmes, né? Na tela de joguinhos. E aí fica seu quadradinho assim do lado, bem pequenininho, sabe, Nayara? Aí aparece você falando. Sei, professora. É Eu isso. vou pesquisar o melhor para mim. É o que você mais se adequa. Uhum. Eu gosto muito dele. Certo. Eu vou dar uma estudada em qual melhor se adapta para o que eu quero. Pronto. E é isso, gente. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu fazer aqui a lista. Só tem vocês 3. E eu vou ficar esperando até as 3 aqui para ver se a outra integrante entra. Vou pegar aqui a lista de presença. Então, hoje só faltou Larissa. Por enquanto. Pode ser que ela entre depois. Aqui logo a lista.
É isso. Se vocês não têm nada mais a dizer, eu vou continuar aqui na sala. Vou deixar essa gravação lá para vocês verem em relação ao trabalho.